Lá vem a história. E a nossa história, ela está na Bíblia, claro, em Lucas 5. E a Bíblia nos conta que ao anoitecer, era noite já. Ao anoitecer, Pedro, Tiago e João saíram para pescar. Eles passaram a noite toda pescando, ou melhor, tentando pescar. E a noite toda eles pegaram as suas redes e jogavam de um lado e jogavam do outro e nada de peixinhos. Vamos lá, criança, jogar a rede comigo? Vamos lá, 1, 2, 3 e de um lado, do outro e nada de pegar peixe. E a noite toda foi assim. Pedro, Tiago e João pescando, tentando pescar. No dia seguinte, eles colocaram o seu barco na beira da praia e estavam lá lavando a rede. Lavando, e de repente eles ouviram uma multidão. Sim, era uma multidão de gente andando, se empurrando, se apertando. Sabe o que essa multidão estava fazendo? Elas estavam querendo ouvir Jesus, porque Jesus estava passando por ali, falando à multidão, pregando. Mas Jesus, que era o mestre, o cara, Jesus era muito esperto, ele percebeu que a multidão estava se empurrando e não estavam conseguindo ouvir ele. Jesus, ele teve uma grande ideia. Jesus pede para que Pedro, Tiago e João, se eles deixariam entrar no barco para poder falar e a multidão inteira ouvir. Claro que eles deixaram. Então, Jesus entra no barco. Sim, Jesus entra no barco e fica por muitas e muitas horas falando. Falando o quê? Da sua palavra, pregando a palavra de Deus, pregando as boas novas, e a multidão toda conseguiu ouvir. E você aí, criança, como você tem sido? Como você tem ficado? Você tem ficado atento a ouvir a voz de Jesus? Será que nós, enquanto multidão, estamos querendo, como essa multidão, ouvir Jesus falar? Amém? Que bom que todos querem ouvir Jesus falar. E Jesus ficou pregando e falando da sua palavra até o sol do meio-dia. Até o sol do meio-dia, Jesus pregou e falou à multidão. Terminando de ministrar para aquela multidão, Jesus pede para que Pedro, Tiago e João levassem o barco até o meio do mar. Como assim? Pedro pensou. O melhor horário de se pescar é à noite e na beira da praia. Agora Jesus quer que nós vá no meio do mar com o sol rachando? Sei não. Mas Pedro era um homem inteligente e ele havia ouvido dizer que Jesus operava grandes maravilhas, grandes coisas Jesus fazia. E ele simplesmente ouviu a voz de Jesus e foi com o barco até o meio do mar. E Jesus diz para Pedro que ele então jogasse a rede ao mar. Pedro, com muita fé, ele pegou a rede e disse: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E lançou a rede novamente para o mar. E puxou. Peraí, Jesus disse, não é desse lado, Pedro, é do outro. Então tá. E foi lá, e pegaram a rede e jogaram então para o outro lado. Uau! E quando eles puxaram a rede, puxaram então cheia de peixinhos. Olha que milagre maravilhoso que Jesus fez.
ao meio-dia, no mar, pegaram uma rede cheia de peixinhos e era tão pesada a rede que eles tiveram que pedir para o outro barco ajudar eles a erguer a rede. Tão pesada foi que quando eles colocaram os peixes no barco, nos dois barcos, os barcos quase afundou. Aí mostra que Jesus, ele opera grandes milagres. Pedro, Tiago e João haviam pescado a noite toda e eles sabiam que aquilo não estava para peixe. Mas quando eles resolveram de crer em Jesus, acreditar que sobre a sua palavra eles conseguiriam, assim eles o fizeram. Então o que eles fizeram? Eles creram em Jesus. Eles aceitaram ouvir a sua palavra. E hoje eu quero dizer para vocês que independente de qualquer situação, você criança, você adulto que está nos assistindo, não desista jamais. Creia, creia porque Jesus ele opera grandes milagres e grandes maravilhas. E tem algo dessa história que me chama a atenção, é quando Jesus pede para que Pedro jogue a rede ao mar. E Pedro, com fé, determinado a fazer em nome de Jesus, né? Através da palavra que Jesus disse a ele para que ele fizesse. Então ele creu realmente que em nome de Jesus ele conseguiria. E Pedro, ele reconheceu Jesus era realmente o Filho de Deus e que operava grandes coisas. E eu quero deixar para você que está me assistindo hoje uma canção. E essa canção eu quero que você ouça e peça para que o Espírito Santo realmente venha estar tratando com você, falando com você através desse louvor. Enquanto eu ligo lá, a tia Jane vem um pouquinho, aí eu vou lá achar o louvor e